Olá, esse vídeo é para falar de um dos filmes, eu diria, mais interessantes que já foram gravados na história do cinema. Um filme que revoluciona efetivamente tanto em relação aos efeitos especiais, como especialmente, claro, ao roteiro, né? Um roteiro de um filme muito inteligente, né, sem dúvida nenhuma, mas talvez o que mais chama atenção é por ser um roteiro extremamente filosófico, podemos dizer assim. E claro, o filme não poderia deixar de ser outro do que Matrix. Saiu agora, né? Era uma trilogia e agora saiu o quarto filme da série. Basicamente, Matrix tem como tema, né, de fundo a questão: será que as coisas são realmente como aparentam ser? Essa podemos dizer que seja a dúvida que inicia desde o Matrix, o primeiro filme Matrix, até o quarto filme, que até agora foi o último da série, né? Então, será que as coisas são realmente como aparentam ser? Então, logo no início, já mostra um personagem, né, o Neo, o novo, estrelado pelo grande ator, né, Keanu Reeves, e a discussão dele, né, ele vai ser uma pessoa, que depois eu vou abordar isso, sempre um pouco angustiado, né, digamos, com a existência humana. Ele está sempre um pouco angustiado. Mas a primeira coisa, então, que o filme Matrix nos traz é. E se as coisas, então, não forem totalmente como nós imaginávamos? Ora, se as coisas não são realmente como nós imaginávamos, o que nos, filosoficamente falando, isso nos remonta a Descartes, a sua ideia da dúvida metódica, ou seja, devo duvidar. Mas devo duvidar do quê? Diz Descartes. De tudo. Duvide de tudo. Se você começa a ter dúvidas, a melhor forma para encontrar as certezas são as dúvidas metódicas. A dúvida metódica. Ou seja, a dúvida enquanto método. Logo, se inicia, portanto, com a dúvida. Vamos duvidar de tudo. Tudo o quê? Tudo mesmo. Até mesmo, vai dizer Descartes, da minha própria existência. E isso tem a ver com o filme. O personagem Neo vai duvidar depois, né, vai mostrar no filme, da sua própria existência. E aí ele vai descobrir efetivamente que a sua existência foi, na verdade, fabricada. Tudo que ele viveu até aquele momento tinha sido apenas jogado para ele na sua mente através das máquinas de Matrix. Mas isso é uma outra conversa. Então a primeira questão que Matrix mostra, por que ele é tão filosófico, é exatamente a questão da dúvida metódica. Então devo duvidar de tudo, até mesmo da minha própria existência. Só que, ó, claro, não para por aí. Outra questão filosófica também muito interessante em Matrix é: e se alguém te oferecesse a verdade? Mesmo que essa verdade seja uma verdade, digamos, indigesta, uma verdade que te incomode, uma verdade que você vá precisar rever paradigmas, uma verdade que você vai precisar rever, muitas das vezes, valores morais, etc. Será que você aceitaria? E aí isso nos remonta ao quê? Platão, a famosa alegoria da caverna, aonde um homem, que, né, provavelmente Sócrates, começa a duvidar daquela realidade a qual ele está vivendo dentro de uma caverna, onde ele só vê as sombras. Ou seja, ele não tem contato com a verdade, com a claridade. Aliás, é o primeiro momento onde se vê na história uma metáfora que depois os iluministas vão utilizar de escuridão ou trevas, ignorância, luz, claridade, conhecimento. Então, na alegoria de Platão, portanto, esse homem sai da caverna, ele tem a coragem, mesmo com medo, ele sai da caverna. É aquele momento onde é oferecido para o Neo, por Morfeu, o deus do sono, né, e que desperta, foi oferecido o quê? Foi oferecido para ele a pílula vermelha e azul. Se ele tomasse azul, ele acordaria onde? Ele acordaria na sua cama.
Na Pílula Vermelha, a única coisa que Morfeu prometia era a verdade. E, ó, claro, o personagem opta então pela verdade. Outra questão interessante, filosófica, gira em torno do personagem Cypher, que foi o grande traidor, né, que traiu Morfeu, Neo e os outros personagens que lutavam contra a Matrix. E o Cypher, no momento icônico, que vai estar discutindo como vai ser essa traição e tal, ele está jantando, né, almoçando, enfim, fazendo uma refeição com o agente Smith, que é o agente da Matrix, e lá ele elogia o bife, né, que ele está comendo, o steak delicioso. E o agente Smith diz, mas você sabe que isso é mentira, que isso não existe. E aí o Cypher diz, eu sei, mas eu não aguentava mais aquela verdade. E aí nos remonta aquela discussão, será que a ignorância é uma bênção ou não? Cypher estava cansado da verdade e ele opta por viver na ilusão. E aí Platão também mostra bem a questão do quê? A questão de que ele não está preparado para ser filósofo, né? Para buscar as verdades. Outro momento interessante também no filme, nos 4 filmes de Matrix, diz respeito à questão da existência de um ser mais sábio que todos, o Oráculo, que é um personagem feito por atrizes, mulheres, né? E o oráculo é interessante porque nos remonta a quem? A mitologia grega, né? Especialmente ao oráculo de Delfos, do deus Apolo, o deus da sabedoria, o deus da adivinhação. Portanto, é o deus, né, que mostra para as pessoas a verdade, né? Que diz efetivamente a verdade para as pessoas. E não à toa, quando Neo entra na casa do oráculo, vai encontrar lá uma faixa dizendo conhece-te a ti mesmo. Justamente o lema que era contido no oráculo de Delfos. Né? Isso é bem, bem interessante. Portanto, conhece a ti mesmo, um lema filosófico, um lema até mitológico, e que estava no oráculo de Delfos, que está também no oráculo de Matrix. Um outro momento interessante também diz respeito a quando Neo se encontra com o Demiurgo, né? Que já vou falar do Demiurgo, mas a questão é, ele vê, né, no monitor diversas vidas, né, supostas vidas que ele teve. Isso mostra justamente essa discussão de que a gente não aprende, por exemplo, a gente não aprende nada, como diz Platão, e sim que a gente se lembra, a teoria da reminiscência, mas não apenas isso, de que as coisas voltam a acontecer eternamente. E quando as coisas voltam a acontecer eternamente, nos lembra o quê? O eterno retorno de Nietzsche. Aonde as coisas vão se repetindo, claro, com uma outra diferença, mas na essência é a mesma coisa. As coisas vão se repetindo eternamente. E a pessoa tem que saber lidar com isso. Né, e verificar se é essa a vida que ele quer, enfim. Então isso mostra naquele momento onde o Neo encontra pela primeira vez o Demiurgo, exatamente como essa era uma das inúmeras vidas que ele já teve. Né? E que as coisas sempre se repetiam, ele chegava naquele momento onde ele tinha que fazer uma escolha. E já que eu toquei nele, claro, outro momento importante nessa sequência dos filmes de Matrix é justamente o Demiurgo, que nos relembra quem? Platão. Por quê? Porque Platão vai criar a figura do Demiurgo, e é muito curioso porque Platão não nega os deuses olímpicos. Só que o Demiurgo seria como o deus criador. Ele seria um deus anterior, digamos assim, aos próprios deuses olímpicos. É o deus que realmente fez o universo, fez tudo. E é mais ou menos essa a ideia do Demiurgo em Matrix. É aquele ser que fez Matrix, que fez aquela realidade a qual eles estão inseridos. É interessante que não se discute exatamente a figura da existência ou não de um Deus. Ou seja, um outro Deus, digamos assim. Apenas essa figura de um Deus criador, bem aos moldes do pensamento platônico, né? Bem aos moldes do Demiurgo. E, por fim, que eu queria falar nesse vídeo, que é um vídeo curto, apenas para atiçar a vontade de ver o filme, que é exatamente, desde o início, a náusea,
a inquietação, o vazio existencial que o Neo sempre sentiu. Uma sensação de nunca estar no local certo, de estar sempre no local que ele não gostaria de estar. Isso nos lembra Sartre, né? Quando vai escrever exatamente a ideia da náusea do mundo. Neo passa a olhar o mundo, as coisas passam a não fazer muito sentido para o Neo. Justamente por isso que ele vai buscar explicações. Porque aquele mundo a qual ele está inserido, sim, é um mundo completamente sem sentido. Então, esse pequeno vídeo foi simplesmente para aguçar a vontade, para quem já viu, né, de rever e para quem não viu, ver não só o Matrix 1, mas todos os 4 filmes. Recomendo, é um grande filme, vale a pena, é muito legal. E ver com esses olhos, com olhos filosóficos. Eu garanto que você vai gostar. Muito obrigado e um excelente filme para vocês. Aliás, uma excelente sequência de filmes para vocês. Até logo.